Um ponto de atenção aqui é que eu vi algumas matérias e sim, o jornalismo está escancarando demais isso, está parecendo até meio sofredor. O que é sofredor que eu estou falando? Eles falam, não, porque todo mundo está vendo inteligência artificial como um problema, talvez isso não seja legal. Isso é a opinião do jornalista. Bem-vindos ao DG. A gente vai falar hoje da nova patente que usa inteligência artificial da Xbox para ajudar os players. Isso é muito parecido, até em certo ponto, com a patente da PlayStation 5 sobre a utilização de suporte para aquela parte que você está meio zoado no game, não conseguiu passar e tal. Essa patente surge logo após a entrada da nova CEO, que vem do Core AI da Microsoft. E será que tem uma relação? Será que o Xbox vai ser o provedor, ou a Microsoft tem esperança de ser a provedora de AI através do Xbox para o consumidor? Enfim, vamos discutir tudo isso aqui agora, inclusive eu vou trazer detalhes muito interessantes sobre essa patente. E aí você vai até descobrir que inteligência artificial nem é tão lá essas coisas como você acha que é de verdade. Os caras estão usando tecnologia extremamente comum em AI para prover AI para suporte no Xbox. Deixa o like, se inscreve no canal, é claro, é óbvio, é lógico. Se não conhece, deve conhecer o nosso parceiro Profixel aí, que é a minha inteligência artificial, que serve para análise de imagens forense, para identificar se é falso positivo, ou também para games. Você pode acessar agora, esse daí é o resultado de Forza 6, por exemplo, que você está vendo na tela, e com apenas um print ela te traz o resultado técnico inteirinho do jogo. Nunca foi tão fácil saber se um jogo está bem otimizado, mal otimizado, quais as configurações que te espera, se você é jornalista, se você é influencer e se você é só um gamer querendo um produto de qualidade. Profixel.com, entra lá e faz a sua análise agora. Essa patente saiu hoje, e aí vamos discutir sobre a questão se ela está vinculada ou não à nova CEO, a nova chefe do Xbox, com a ideia que está se propagando de que o Xbox pode tentar tornar-se o foco de inteligência artificial que a Microsoft não conseguiu fazer com o Copilot, que é a sua inteligência artificial mestra aí, onde ela atua em diversos setores aí da indústria, tanto para consumidor como também para o mundo empresarial. Vamos dar uma olhada numa coisa que é super importante para tirar essa dúvida. E aqui não tem nem relação alguma com a nova CEO do Xbox e essa patente de inteligência artificial. E por que eu estou dizendo isso? É só olhar as datas aqui que estão cravadas. A data da aplicação é de 8/8/2024. A data de publicação é de 12/2/2026. Ou seja, nem existia essa mulher no Xbox dentro desse período aí, então totalmente descartado. Por que surge essas coisas? Por que cavucaram essa patente? É claro, é óbvio, é lógico que a mídia gosta de dar aquela tendenciada nas direções que as coisas vão acontecendo ou podem acontecer, estando certos ou errados, eu não estou discutindo isso. A questão aqui é basicamente que, não, essa é uma patente de uma empresa totalmente fora do escopo da nova contratação Xbox. Então não há relação alguma. Agora vamos direto para o que interessa, que é a parte de tecnologia. E porque eu disse para vocês que é uma coisa tipo que vocês vão aprender um pouquinho de inteligência artificial e ver que a coisa não é tão tensa como deveria ser. É claro que é um projeto sofisticado, é claro que existem os seus recursos, é claro que existe investimento e toda a complexidade que envolve uma inteligência artificial na adição de um recurso como videogame e no suporte à jogabilidade do usuário. No entanto, se a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, lembrando que isso provavelmente venha para o Xbox, entre aspas, Magnus, uma nova versão. Isso não deve rodar nos consoles atuais, nem Xbox Series S, nem Xbox Series X. Aqui a gente tem o quadro geral da solução, né? O que seria a solução composta, né, em teoria pela base da patente. Então aqui a gente tem um gatilho que aciona automaticamente caso o player comece a repetir muitas vezes aquela parte, ou seja, o sistema identifica se ele foi travado e aqui ele pode iniciar por livre e espontânea vontade. Tudo isso conectado no gameplay.
qualquer uma das bases que ele acione, ele vai gerar a seção de implementação do help. O que basicamente, o que é a seção? A seção é a seção do game. E aqui a Microsoft utiliza algumas tecnologias que ela já utiliza no Xbox. O que é a seção do game? É onde o player está no momento. Isso você conhece aí como Quick Resume. Ou seja, ela para aquela sessão, ela grava aquela sessão e depois você volta automaticamente. Com a mesma sessão identificada no Quick Resume, ela conseguiria acionar aí o momento da ajuda que você precisa. Ou seja, tem que ter... Para você entender a sessão no game, deveria ser basicamente assim: um ponto A que você tá e o ponto B que você não consegue passar. Então, dentro desse pedaço, nós chamamos de sessão. Na prática, e é aqui que a gente identifica uma coisa bem bacana, a gente tem esse modelo aqui que eles colocaram como identificação. Isso é a exemplificação de uma rede neural. Dentro de inteligência artificial existem algumas classificações que a gente deve trazer para vocês. Nós temos as LLMs, que são os grandes modelos, os large models, que eles são multimodais, ou seja, eles servem para uma infinidade de coisas. Você conhece eles como Gemini, GPT, Claude, DeepSeek e qualquer outro que você coloque. E existe os modelos de machine learning, o treinamento de máquina em machine learning. Aqui é uma coisa bem interessante, porque ele traz um treinamento extremamente simples dentro do mundo de inteligência artificial. A própria patente cita um modelo chamado ResNet. ResNet é um modelo que você pode acionar e qualquer desenvolvedor pode acionar ele. Ele é extremamente fácil, modular e simples. Ele é um modelo residual. Ele serve para classificar imagens, ele serve para classificar capacidades de imagem, o espectro da imagem, a deformação da imagem. O ResNet ele é uma mão na roda para várias coisas. Ele é usado principalmente para identificação de objetos, por exemplo, dentro do mercado em geral. Ele também é utilizado para exames médicos. O ResNet é uma mão na roda. Esse ResNet, incluindo na patente também que verifica, ele traz um pré-treinamento. Um pré-treinamento com imagens públicas, não necessariamente do lado de games. Ele traz um treinamento com um dataset chamado ImageNet. O ImageNet é milhões e milhões de figuras que você pode usar. Todo desenvolvedor tem acesso, ele é gratuito e tudo mais, né? Então, isso seria uma rede residual, ou seja, ele está entrando todos os parâmetros da imagem, identificando a imagem que você está, e a partir disso ele tem os parâmetros para enviar para o servidor o que está acontecendo naquela sessão, qual é a imagem que está na dificuldade daquela sessão. Um exemplo prático sobre isso, a gente pode falar aqui, é em relação, por exemplo, aqui a gente, só para mostrar, ele mostra todas as entradas da imagem. Isso aqui é como o ResNet funciona, tá? Ele está mostrando em 64 bits, 128, 256 bits ou resolução da imagem. Ele vai exemplificar toda a textura para identificar exatamente qual é a cena, o local que está acontecendo aquele problema com o player. Dessa forma aqui, a gente chega nessa parte, ou seja, ele identificou a imagem, ele vai enviar para o servidor. Ele enviou para o servidor, a gente pode chegar nessa figura aqui, deixa eu virar ela para ficar mais fácil. Aqui a gente tem uma figura onde nós estamos com o carro está se aproximando na frame seguinte, ele está indo em direção à árvore e a árvore bate. Isso basicamente é um momento de repetição e um exemplo lúdico sobre o que seria a dificuldade de um player. Ou seja, nessa curva, durante esse período, a maioria dos players batem dessa árvore. Isso forma um problema de como o player está comandando o veículo, se fosse um jogo de, por exemplo, um Forza aqui, já que a gente está falando de mundo Xbox. Dessa forma, o que acontece? Ele vai identificar qual é a cena que está aqui. Então a gente tem a cena do carrinho, nós temos essas 4 imagens, ele envia para um servidor, esse servidor verifica qual é a cena do jogo, ele vai ter uma identificação ali daquela cena, da onde está essas imagens, e fora isso ele também vai enviar o componente do como o jogador está jogando essa cena.
O sistema operacional consegue capturar todos os comandos do controle. Então o seu joystick aí do Xbox vai estar configurado, ou do Xbox, ou do celular, na nuvem, enfim, vai estar configurado e enviando esses comandos. Então você vai enviar para o servidor a cena da sua dificuldade, os comandos que você está utilizando, e aqui a gente volta à base 1. Aqui a gente tem o que a gente chama de RL em inteligência artificial, reforço de aprendizado. Nós temos uma base onde a maioria dos jogadores tem o mesmo problema dentro dessa cena com a árvore batendo. E quais os comandos que esses jogadores enviam? Todos os comandos errados. A inteligência artificial vai tentar prever qual é o comando certo e te dar a orientação para você fazer a curva corretamente. Aqui tem um ponto muito interessante. A patente diz que ele auxilia com linguagem natural. Tem outro modelo de inteligência artificial funcionando aqui, que não estaria necessariamente nesse ResNet. Ele estaria ligado provavelmente a Copilot, que é a inteligência artificial de linguagem natural da Microsoft. Ou seja, ele te enviaria dicas. Nas matérias que estão correndo, tá falando que ele vai passar para você, ele vai jogar para você. Isso é bobagem. Isso não tá escrito em nenhum momento aqui na patente. Aí não vai jogar. O que ela vai fazer? Ela vai identificar a cena através do modelo ResNet que você vai enviar para o servidor vai ter uma base de dados, o servidor de base de dados vai identificar qual é o problema e, baseado nos problemas da maioria dos jogadores do mundo, e devolve para você qual é a melhor dica, ou seja, a melhor posição. Coloque a 30 graus o joystick, aperte o B aqui, freie mais nessa parte, antes você faz uma frenagem maior, enfim. Ele vai te dar uma dica em linguagem natural, linguagem humana. O segundo passo aqui seria você acionar ajuda quando precisa, aconteceria o mesmo processo, só que você estaria acionando. Uma coisa interessante aqui que a Microsoft coloca nesse tipo de aprendizado é que aqui ela aponta um reforço. Isso é muito interessante em modelos baseados em ResNet, em modelos baseados em imagens e modelos baseados em públicos. Um reforço de aprendizagem, o que a gente chama de Reinforcement Learning, que é RL em inteligência artificial. Basicamente, o que ela faz? Cada vez que ela te dá uma dica e você não consegue fazer, ela sofre uma punição. A punição não é que ela vai ser castigada, ela vai ser colocada lá no quartinho da inteligência artificial burra e ela vai ficar lá sofrendo 3 dias. Não. A punição é que ela vai simplesmente receber. O player não conseguiu. Tente melhor. Faça melhor. Diante ao RL, a gente pode prever que é um pouquinho mais sofisticado do que o PlayStation 5 fez na sessão de ajuda do player. Por quê? Porque ela vai te dar dicas de como passar. Se você não conseguir da maneira que ela passou, ela recebe a informação, é penalizada e o que acontece? Ela te fornece outra dica. Ela te fornece ajuda. Tenta desse jeito. É tipo que nem um amigo conversando com você. Tenta desse jeito, tenta daquele outro jeito. Um ponto de atenção aqui é que eu vi algumas matérias e sim, o jornalismo está escancarando demais isso, está parecendo até meio sofredor. O que é sofredor que eu estou falando? Eles falam, não, porque todo mundo está vendo inteligência artificial como um problema, talvez isso não seja legal. Isso é a opinião do jornalista. Ele dá a opinião dele, tá certo? O jornal, o site que ele tem, é o momento dele descrever isso, mas é uma opinião extremamente vazia. As pessoas estão utilizando inteligência artificial. Os sistemas que utilizarem inteligência artificial são mais aceitos. As pessoas podem não querer precisar da ajuda. Já deixa um comentário aí se você precisaria ou não dessa ajuda. Tem muita gente que precisa da ajuda. Isso diminui a questão da negativação do game. Quando um player começa a errar muito no game, ele desiste do game. Dentro do mundo Xbox, olhando o Game Pass, por exemplo, a gente verifica que isso é uma coisa extremamente importante.
Porque o Game Pass precisa que os jogadores continuem jogando os games que tem lá. Se ele desiste por uma dificuldade, porque ele não conseguiu obter ajuda, isso faz com que ele pare. Então isso está ligado diretamente no comercial. Não dá para parar o carro sem freio da inteligência artificial. Mesmo que o jornalista gamer acredite que isso é uma ficção, que isso é um hype, que isso é um problema, que isso está destruindo a humanidade, que você está gastando 1 litro de água a cada ajuda que você peça para o Xbox. Isso não existe, cara. Mesmo porque todo data center gasta água e você gasta água na inferência. Porque o treinamento é pesado pra caramba, mas depois de treinado, uma inteligência artificial é autônoma. O problema é a inferência. Então, se a gente for para economizar água de inteligência artificial, vamos parar de usar a internet. Desligue esse vídeo agora. O YouTube consome milhões de litros de água de um data center. Enfim, narrativas são feitas. Inteligência artificial está aí para ser usada. É uma ideia boa, é uma ideia leve. Quem sabe ela pode até usar localmente, porque o modelo ResNet funciona por CPU até, ou seja, dependendo da configuração dos NPUs do Xbox Magnus, ele poderia trabalhar colateral com a nuvem, ou seja, identificação e classificação de imagens por ResNet dentro do Xbox e depois levar as informações para a nuvem para te trazer o LLM, para te trazer a linguagem natural. Enfim, parece interessante. Essa é a proposta, é bem sofisticada e até de um ponto de inteligência artificial de desenvolvimento é bem simples para algo tão complexo e totalmente funcional. Deixa o like, se inscreve no canal, acessa profixel.com aí se você quiser detectar a verdade e gastar aí mais meio litro de água com inteligência artificial. Eu sou o Godcose e até a próxima.